e eu já daria desde logo a palavra, então, ao debatedor, que é o professor Paulo Araújo, para suas considerações. Eventualmente, sem querer antecipar o debate, talvez o debate seja de concordância e não de discordância, como, aliás, me lembra uma palestra ocorrida há muitos anos em Lisboa, quando o professor Araújo disse assim: errei no debatedor, que concorda com o que apresentou a palestra, Direitos Animais, janeiro de 2012. Mas deixo a palavra para o professor Araújo para suas considerações e, novamente, gratidão a ambos pelas intervenções. Boa tarde. Agora já é boa noite para todo mundo, né? Boa noite aqui no Brasil também. Professor Simão, professor Leandro Araújo. Antes de mais nada, queria agradecer o honroso convite. Para mim é sempre uma grande honra e, mais do que isso, um grande prazer poder estar nesses eventos de início de ano que acontecem sempre patrocinados, né, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e sob iniciativa do professor Leandro Araújo e do professor Simão. Já tive o prazer de participar dos eventos em loco, que, sem sombra de dúvida, né, são muito melhores do que os eventos online. Né, todos nós já estamos muito cansados dos eventos online, mas, infelizmente, é o que nos restou atualmente. Né? Eu e o professor José Fernando Simão temos diversas digressões e teorias sobre ao que fomos reduzidos em tempos pandêmicos, mas não é tema desta palestra, então não abordarei esses temas. Vou pedir licença para também compartilhar uma rápida apresentação. Eu fiz só apenas algumas poucas telas para poder compartilhar convosco, só para poder orientar aqui. São mais aspectos visuais que qualquer outra coisa, até porque o meu tempo é pequeno. E, em homenagem ao professor Simão também, vou dizer que, a despeito de concordar em relação ao argumento de fundo, há alguns pontos do que o Cícero falou, e antes de entrar no debate propriamente dito, gostaria de parabenizar o Cícero. Na verdade, eu tinha pensado em trazer alguns pontos que foram absolutamente esgotados por ele, e a pesquisa que ele fez mostra-se muito bem feita, profunda. Olhou para os Estados Unidos, olhou para a Inglaterra, olhou para os países continentais europeus e fez uma crítica com a qual eu concordo em relação à aplicação do direito brasileiro. Então, na verdade, quando eu pensava em debater esse tema, e até tinha antecipado um pouquinho o que falar, assim, se isso seria ruim ou bom, e ele disse: não, vamos lá, somos todos contra o punitive damages no direito brasileiro, não há muito o que dizer. E aí eu comecei a refletir um pouco, e aí me veio à cabeça um caso que eu sempre uso nas aulas aqui na FGV, aqui em São Paulo. É um caso que é curioso por diversos aspectos, que é o caso do Ford Pinto, né? que é um equivalente para nós aqui no Brasil ao Ford Corcel. Sinceramente, não sei exatamente qual seria o carro que seria equivalente em Portugal. Eles deram o nome do carro para por vários lugares do mundo, mas aqui no Brasil a Ford fez algo que era parecido com o Corcel 1. Né? E o carro tinha um problema de projeto. Na verdade, o tanque de gasolina foi colocado na parte traseira, e quando o carro era abarroado por trás em uma colisão, havia uma tendência de explosão. Isso acabou gerando várias mortes. Né? Um dos casos importantes, que foi levado a júri nos Estados Unidos, contou com um drama de consciência do engenheiro da Ford, que acabou revelando um memorando interno da companhia em que havia esta conta. Essa conta era uma conta feita pela Ford, em que eles haviam estimado o custo que levaria para consertar todos os carros em circulação mediante um recall, versus o que eles gastariam se indenizassem as vítimas de uma probabilidade de morte, mais danos pessoais e danos corporais, e os próprios danos materiais. E aí a conta era favorável em relação a não fazer nada e simplesmente indenizar, ou seja, apostando que a responsabilidade civil aqui não seria suficiente para resolver o problema, e, portanto, a Ford tomou a decisão de não fazer o recall. E, ao não fazer o recall, muitas pessoas morreram. E, neste caso específico, que é o caso, né, Grimshaw versus Ford, julgado lá na Califórnia, foi, então, levado a júri esse problema. Havia, na verdade, uma vítima que havia morrido, e o Grimshaw, especificamente, havia sofrido lesões corporais e queimaduras pelo corpo.
né? Num primeiro julgamento pelo júri norte-americano, os punitive damages foram estabelecidos em 125 milhões de dólares, né? Sendo um número bastante marcante e bem referenciado pela doutrina norte-americana como um caso marcante. E depois houve um recurso e o Poder Judiciário norte-americano, o Poder Judiciário da Califórnia, reduziu a indenização para 3,5 milhões de dólares. Mas se a gente considerar a época em que isso aconteceu, nos anos 70, 3,5 milhões de dólares valem muito mais do que valem hoje. Então, ainda assim, era uma indenização bastante vultosa. O que me chamou a atenção, e o que mais me chama a atenção nesse caso, né, o Cícero já abordou de maneira brilhante a maneira como isso surgiu, os eventuais fundamentos legais, passou pelos estados norte-americanos, passou pela Inglaterra, como fundamenta isso. Mas tem um fato curioso que né, na verdade, o Código Civil da Califórnia, e sim, professor Simão, a Califórnia tem Código Civil, né? O Código Civil da Califórnia tem uma previsão específica sobre punitive damages, né? E eu trouxe aqui simplesmente a primeira linha do parágrafo 3294 do Código Civil da Califórnia, mas há uma previsão bastante compreensiva de como aplicar, em que condições, em que situações, e por que isso seria possível, então, na legislação civil ou no direito, né? Considerando que, mesmo tendo o Código Civil, a Califórnia ainda é um país de common law, porque o Código Civil atua, mas ele se curva a common law lá no estado da Califórnia. Então, haveria fundamento legal, algo bastante diferente do que, pelo menos eu entendo, do direito brasileiro, né? Aí também aqui corroborando um pouco com os dados que o Cícero já trouxe, né? O Bureau of Justice Statistics, lá do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tem traço, né, lá no seu website, uma estatística sobre punitive damages nos Estados Unidos, que apenas 5% dos casos há efetivamente condenação por essa natureza, né? E aqui talvez seja o meu ponto de discordância, e até para debater um pouco com o Cícero, né? O Cícero colocou que a ele a questão relacionada ao enriquecimento sem causa não é fundamento suficiente, porque o título judicial seria a causa e, portanto, haveria causa para o enriquecimento. O que eu concordo do ponto de vista formal, eltseniano, vamos dizer assim, né, que a sentença é causa para tudo, né, inclusive para a execução da pena de morte, mesmo que não permitida pelo ordenamento constitucional do país em questão, né? Mas eu me coloco um passo atrás, para não entrar na discussão keltseniana, se o direito só existe antes, depois da sentença, ou antes da sentença. Eu me coloco no passo antes, quer dizer, poderia eu pedir os punitive damages com fundamento em quê no direito brasileiro, né? E aí eu fico com uma dúvida, e aí, indo à origem, né, como o Cícero também foi, você vai olhar a doutrina norte-americana, tem artigo aqui, né, esse artigo do John Long, de 1976, publicado na Drake Law Review, em que ele fala, olha, não faz muito sentido que a vítima fique multimilionária porque sofreu um dano. Há uma atribuição patrimonial aqui que incomoda, que provoca uma dificuldade de justificação, né? Então, os americanos perceberam isso já há mais tempo, né? E, mais recentemente, reporta a Catherine Sharkey, num artigo para o Yale Law Journal de 2003, vários estados norte-americanos, na verdade, editaram leis para morder um pedaço dessa indenização. Então é o seguinte, tudo bem, o judiciário, você pode atribuir punitive damages, mas como isso claramente não tem natureza de reparação, é pura e exclusivamente sanção, isso não fica para a vítima, isso fica para nós, para os estados específicos. Isso, para mim, me dá uma indicação muito clara de que isso não é responsabilidade civil, isso é outra coisa. Isso é basicamente atuação estatal mediante delegação, vamos chamar assim, à vítima, para a imposição de sanções pecuniárias àqueles que, de alguma maneira, falham no dever de cuidado ou no dever basicamente no dever de cuidado, né? Que é ali a base do tort law na common law, no duty of care e a negligence que eles também trabalham, né? Então, olhando sob essa perspectiva, pelo menos no meu modo de ver, não nos parece que seja possível no Brasil ter este mesmo entendimento, porque não tem um fundamento legal, ao contrário da Califórnia, só dando um exemplo, e mais, no país do qual nós, pelo menos assim a jurisprudência diz, importamos esse instituto,
É claro para a doutrina, para a jurisprudência e, inclusive, para a legislação sobre o tema, que isso não tem natureza reparatória. Isso tem natureza sancionatória, tendendo mais a uma delegação de função punitiva do que qualquer outra coisa em relação à vítima. Mas aí hoje eu fiz o seguinte exercício, escrevi a expressão danos morais punitivos na busca, no mecanismo de busca do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o nosso maior tribunal no Brasil. E me voltaram 10 mil acórdãos que se referem a esta expressão, o que causa me causa uma certa, vamos dizer assim, consternação, mas no sentido propriamente acadêmico, surpresa nenhuma. E aí o meu ponto que eu queria, na verdade, levar à reflexão, acho que o meu papel aqui é mais esse, e aí para mim preciso fazer dar mérito a quem tem mérito, O professor Marco Fábio Morcello tem vários julgados dele a respeito desse tema, em que ele diz, não se aplica isso no direito brasileiro. Ele é praticamente uma voz solitária no âmbito do TJ de São Paulo, dizendo, não se aplica, não vou dar, não tem fundamento legal. Mas a grande maioria dos julgados opta pela solução mais fácil, que é a de arbitrar a indenização com uma certa carga punitiva. E aí isso me fez refletir um pouco sobre por quê, Por que a despeito de não ter lei, por que a despeito de a gente importar algo de um país que aplica isso de maneira absolutamente excepcional, Me lembrou das discussões que eu tive com o professor Simão, ainda no primeiro semestre do ano passado, a respeito dos coronation cases, e a teoria do frustration, e como é que a gente importa isso para o Brasil, e aí fomos olhar com mais cuidado e descobrimos que a maioria dos coronation cases tinham sido desprovidos, e não providos pelos tribunais ingleses. Ao passo que aqui se diz à torta e à direita que os coronation cases são a aplicação perfeita da teoria da frustration. E aí também comecei a refletir um pouco sobre este artigo de 1998 do grande Teubner, do grande pensador Teubner, em que ele faz uma digressão sobre por que não dá para aplicar a boa-fé no direito inglês. E aí ele trata de uma série de possibilidades, ele faz, na verdade, uma certa analogia, uma comparação entre um corpo estranho entrando num novo organismo e como que todo organismo reage a um corpo estranho. Então, primeiro há uma reação de rejeição e depois, com o tempo, o organismo se adapta e passa a lidar com aquele corpo estranho de uma maneira um pouco mais produtiva. Aí até trouxe aqui um excerto da decisão do Lord Ackner no judiciário inglês, deste famoso caso Walford versus Miles, que é quando o Lord Ackner nega de maneira bastante veemente a aplicação da boa-fé ou da boa-fé objetiva germânica ao direito inglês. Por que eu estou falando disso num caso de punitive damages? Eu estou falando disso porque no Brasil é o contrário, e é isso que eu acho curioso. A gente pega as categorias, os conceitos e as ferramentas jurídicas de sistemas jurídicos que sequer conversam exatamente com o nosso, Nós estamos falando aqui de dois sistemas primordialmente de common law, Hoje em dia não dá para dizer que ninguém é full civil law, nem full common law, mas primordialmente de common law, importamos o conceito, não refletimos sobre ele, a nossa jurisprudência simplesmente acha bonito o nome, eu não consigo pensar de nenhuma outra maneira, e aí vem esse complexo de vira-lata, que eu estou aqui fazendo referência ao Nelson Rodrigues, em que a gente simplesmente importa e usa. Mas eu acho que são duas reflexões. Uma é o complexo de vira-lata, que já é mais antigo, a gente faz isso há muito tempo no Brasil, não reflete sobre quem somos, por que somos, e aplicamos conceitos estrangeiros sem maior cuidado. Um segundo, que eu acho que tem muito a ver com os tempos atuais, é uma espécie de negacionismo da ciência jurídica. É aquela ideia que tem sido compartilhada em memes atualmente, de que é mais fácil acreditar em teoria da conspiração do que em argumentos científicos, porque os argumentos científicos você precisa estudar para compreender. E aí ninguém estuda. Ninguém lê, ninguém reflete, ninguém faz o que o Cícero fez. Ninguém vai lá buscar nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, a origem do conceito. Alguém ouve falar, cita num julgado, cita no outro. E aí o que mais me deixa inconformado, e aqui eu termino a minha digressão, é o Superior Tribunal de Justiça abraçar um negócio desse, sabe? Assim, algo que nos coloca na posição de doutrina e na posição de representantes da ciência do direito no Brasil,
a fazer uma reflexão sobre o nosso papel. Nós não estamos conseguindo conversar com a jurisprudência. Não estamos conseguindo mostrar para a jurisprudência que eles precisam voltar a ler doutrina, que eles precisam voltar a considerar as categorias jurídicas, porque senão nós vamos ter esse direito pretoriano que inventa moda. Né? E aí fica esse negócio absolutamente casuísta, como o Cícero bem mostrou. Tem julgado que dá 100 mil, tem julgado que dá 5 mil, tem julgado que não dá nada, absolutamente inclassificável. Então, o que me parece é sempre muito fácil criticar a jurisprudência, né? É sempre muito fácil jogar pedra no judiciário, mas eu acho que a culpa é nossa, da doutrina. Nós não estamos conseguindo conversar como deveríamos com a jurisprudência ou com o judiciário. E aí deixamos de fazer, pelo menos no Brasil, o que eu vejo é que o direito deixou de ser um sistema autopoético. Acho que ele não se alimenta como deveria ou se retroalimenta como deveria, e os punitive damages são um bom exemplo disso. Muito obrigado novamente pela oportunidade e espero ter cumprido aí com os requisitos de tempo e, ao mesmo tempo, trazido alguma coisa para o debate constitucional, não só para concordar com tudo, como havíamos conversado anteriormente. Muito obrigado novamente. Boa noite a todos.